possamos ter um dia de bênção, de muito aprendizado. Temos hoje um convidado que vem lá da Sociedade Espírita Fraternidade, o nosso irmão Rafael Siqueira, que vem trazendo o tema Eu vim para que tenha vida em abundância. Que possamos acompanhar o estudo, a palestra desse nosso confrade com muita atenção. Meus caros amigos, minhas queridas amigas, tenhamos todos um excelente dia. Eu rogo a Jesus, o Mestre por excelência, rogo aos nossos benfeitores espirituais, possam abençoar a cada um de nós e nos envolver em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. É para mim uma felicidade indizível estar aqui com vocês na manhã de hoje, refletindo sobre as lições do Evangelho de Jesus, sob a ótica da veneranda doutrina espírita. É para mim uma alegria indizível estar acompanhando José Raul Teixeira, os companheiros da CEF, nesse trabalho de divulgação do Espiritismo, que na minha vida tem sido um verdadeiro pórtico de luz, um verdadeiro caminho para encontrar Jesus nestes dias tão tumultuados do presente. Então, eu saúdo a cada um de vocês e rogo aos nobres benfeitores espirituais possam nos envolver e abrir as nossas percepções para o nosso estudo, a nossa conversa da manhã de hoje. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, conforme as anotações de João, capítulo 10, versículo 10. E logo de início pensamos o que o evangelista quis dizer aos nossos corações. O que Jesus, através do seu apóstolo, quis dizer para cada um de nós? Teria vindo ele trazer vida para quem já estava na vida? Que vida em abundância ele se referia? À vida das posses efêmeras da nossa vida transitória? À vida de ganharmos coisas no mundo, sabedores que todos nós somos espíritos imortais? Ou veio Jesus falar de valores, valores da imortalidade, valores da vida eterna? Veio ele falar das nossas esperanças, veio ele falar do trabalho de aformoseamento, não só da vida transitória, mas dos espíritos que cada um de nós somos. São essas as reflexões que nos propomos a iniciar nessa manhã, convidando a cada um de vocês para refletirmos de início numa proposta evangélica, estampada em Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Quando um paralítico que morava na cidade de Cafarnaum e já se encontrava vítima dessa paralisia de febres reumáticas que o impediam de andar daqui para acolá, há cerca de 5 lustros, 25 anos, e ele um dia, sabendo que Jesus encontrava-se na casa de Simão Pedro, a casa perto do mar da Galileia, o Tiberíades, o mar de Genezaré, onde tivemos oportunidade de estar perto, de visitar e sentir as suas vibrações, e sentir a presença do Mestre, e ele pensou, eu hoje hei de visitar, de ter com esse Messias, com este homem que todos dizem fazer milagres. Eu hoje hei de estar na casa de Simão Pedro, mas ele não podia andar. Ele então chama algum dos seus companheiros para que tomem do seu catre, da sua maca, e o levassem à casa de Simão Pedro. E lá chegando, a casa estava apinhada de gente, porque onde Jesus estava, as pessoas estavam junto. Onde Jesus estava, estavam os paralíticos, estavam os endemoniados, como eram conhecidos os obsidiados da época, estavam os que queriam enxergar, estavam os que padeciam do mal de Hansen e outras tantas moléstias físicas e espirituais. E ele pensou, eu preciso ver Jesus, eu preciso estar com ele, quem sabe ele pode me curar.
Naquela época, as casas da Palestina tinham uma clarabóia no vão central da casa, de forma que o sol pudesse entrar e trazer claridade às casas. Então ele pede a seus amigos: amarrem a minha maca por cordas, façam-me subir pelo telhado e me desçam no vão central da casa. E assim foi feito. Os seus amigos o subiram e depois desceram. E quando ele foi descendo no vão central da casa, eis que Jesus já o esperava e o chama pelo nome: Natanael ben Elias. E ele logo de início indaga: como você sabe meu nome? Eu estou te vendo por primeira vez e você já sabe o meu nome? E Jesus lhe responde: eu sou o bom pastor. Eu conheço cada uma de minhas ovelhas pelo nome. Eu te sabia antes, como eu te sei depois. Eu conheço todas as suas angústias, todas as suas dores. E o que te traz ao meu encontro? Senhor, cura-me. Eu quero andar, mas não consigo. E Jesus então lhe indaga: tu crês que eu te posso curar? Sim, Senhor, eu creio. E Jesus então lhe disse: levanta-te, e em nome de meu Pai que está nos céus, e que me enviou para que as pessoas tivessem vida em abundância, volte a andar. E ele, com as pernas trêmulas, começa a levantar-se, quando a multidão em expectação, ele levanta e sai andando, e ainda chama os seus companheiros para que pudessem ir atrás dele. Era mais um dos milagres. Nós sabemos hoje que não existem os milagres porque Jesus não derrogou nenhuma das leis. Ele apenas manuseava os fluidos como governador do nosso orbe, como ser mais perfeito e o exemplo que veio para nos trazer essa mensagem de vida imortal. E ele se foi. E naquele mesmo dia, Jesus curou muitas pessoas. Curou cegos, curou rancenianos. Quando já ao findar do dia, a casa ainda cheia, Simão Pedro resolve: vamos começar a sair porque o mestre já está um tanto quanto cansado. Vocês depois retornem, porque ele continuará a falar, porque ele terá outros dias para ter convosco. Depois que ele já tinha tirado toda aquela multidão da sua casa, ele vai à procura de Jesus e não o encontra. Onde estava o mestre? Onde estava o mestre naquele final de dia tão bonito? Quando a lua já beijava aqueles terrenos, aqueles palcos belos, próximos ao mar da Galileia. E ele se lembrou que, todos os dias, ao findar da tarde, Jesus costumava sair a orar no lugar que ele mais gostava, perante ao mar, num colóquio direto com o Pai Criador. E ele vai até Jesus. Chegando até Jesus, ele percebe que lágrimas aljofravam da face do mestre. São poucos os relatos de lágrimas rolando na face de Jesus. Essas lágrimas estão contidas na narrativa de Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, pela mediunidade apostolar de Divaldo Pereira Franco. E então, ele pergunta a Jesus: mestre, eu percebo que tu choras. Choro sim, Simão, mas vocês não me compreendem. Ah, mestre, eu sei por que tu choras, porque hoje foi um dia muito bonito. Tu choras de alegria, ó mestre, tu choras de emoção. Eu conheço Natanael ben Elias, eu mesmo reparti muito dos meus peixes com ele. É bem verdade que aqueles que sobravam, esse homem não andava 25 anos esmolando com febres que não o permitiam andar daqui para colar. Eu conheci muito daqueles leprosos que você tocou e curou, e outros tantos cegos que você com a sua saliva fez enxergar. É de alegria o seu pranto, mestre? Não, Simão.
o meu pranto é de tristeza, mas vocês ainda não compreendem. Um dia irão compreender. Definitivamente, Senhor, eu não entendo o que se passa. Quando eu oro às margens desse lago, me vem à tela mental Natanael ben Elias. Sabe onde ele se encontra, Simão? Numa tasca, numa taberna, embebedando-se de vinho. E eu consigo escutar as suas palavras junto dos seus companheiros. E ele diz mais ou menos assim: hoje, o tal Messias do povo hebreu, do povo de Israel, aquele que todos dizem que veio tirar o nosso povo do cativeiro, da escravidão, devolveu-me a capacidade de andar, tirou-me as febres reumáticas, e eu quero comemorar. Se fosse no dia de hoje, nós diríamos: eu quero bebemorar, eu quero beber até cair. Então vamos nos embriagar, tomemos desse vinho capitoso a noite inteira. Você pensa, Simão, que eu vim para isso? E eu ainda, na minha tela mental, sabe aquela menina que veio até mim e que a mãe disse que era cega e que me pediu para que eu devolvesse-lhe a visão? Sim, eu a conheço. Ela definitivamente não enxergava, e saiu vendo a luz do sol. Eu vi quando ela abriu os olhos, e o sol quase queimou-lhe a retina, pois nesse instante eu ausculto-lhe os pensamentos, e ela faz uma espécie de reserva mental, dizendo assim: olha, até hoje eu não podia enxergar, e todos zombavam de mim, e todos me passavam para trás. Agora que o homem de Nazaré me devolveu a visão, eu não vou contar para ninguém. E todos pensam que eu sou cega, mas eu já estou vendo. Eu vou me vingar de todo mundo. Você acha, Simão, que eu vim à terra para isso? Você se lembra daquele leproso que nós curamos no dia de hoje? Me lembro, sim. Ninguém queria chegar próximo a ele, porque ele cheirava mal. E nós o curamos. Sabe onde ele se encontra? Na cama de uma cortesã. E as suas palavras chegam-me como um ácido, porque ele diz assim: Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, devolveu-me a rigidez epidérmica, e agora eu quero recuperar o tempo perdido. Eu hei de me deitar com todas as cortesãs da Palestina. Não pense, Simão, que eu vim colocar remendo bom sobre tecido ruim, porque senão eu posso estragar o tecido inteiro. Não pense que eu vim colocar vinho capitoso em odres envelhecidos, em odres sujos, porque senão eu posso transformar o bom vinho em vinagre. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Eu vim para que as pessoas se dessem conta do aformoseamento do Espírito, da necessidade da vivência do Espírito que somos cada um de nós. Mas as pessoas ainda não me entenderam. Mas um dia, Simão, elas hão de me entender. Dobram-se os séculos na ampulheta dos tempos. E numa manhã de primavera em Paris, numa manhã belíssima de primavera em Paris, como costumam ser bonitas as manhãs de primavera em Paris, como são bonitas as manhãs de primavera aqui em São Gonçalo. Só depende da vista de cada um de nós. Tudo está dentro de nós. Um professor, um pedagogo, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, com alguns exemplares do Livro dos Espíritos debaixo do braço. Era 18 de abril de 1857. Ele se dirige até o Palais Royal, na loja de Messier Danty, Galerie d'Orléans, para dar início à vendagem
do Livro dos Espíritos, trazendo uma nova proposta aos corações humanos, revivendo a mensagem da vida imortal, revivendo a mensagem da vida em abundância, trazendo o Espiritismo para que nós nos aproximássemos de Jesus, trazendo o Espiritismo para que nós entendêssemos Jesus, trazendo o Espiritismo para que nós abdicássemos de uma vida mortificada, onde pensamos apenas em corpos, em coisas, em posições, para pensar na vida imortal. E como podemos fazer para conquistá-la, para albergá-la e desde já ir a vivenciando? E como no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, eis que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta sob as ordens do seu comando, se espalham sobre toda a face da terra. E semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os corações e abrir os olhos dos cegos. Quem são os cegos? Somos nós, Natanaéis, Ben Elias, paralíticos. Somos nós que, por todos esses milênios, não compreendemos, fazemos ouvidos moucos ou fechamos o nosso entendimento à vida em abundância que nos legou e que nos prometeu Jesus. Vem o Espiritismo e abre as comportas da vida espiritual, falando da imortalidade da alma. E levanta as lápides dos túmulos vazios para falar que nós somos espíritos imortais, que fomos criados simples e ignorantes e que o amor de Deus nos encaminha à perfeição, de que tudo o que vivemos no atual momento reencarnatório é transitório, é como uma chispa dentro do largo oceano das nossas possibilidades, que os valores a serem preservados, salvaguardados, são os valores do espírito. Não que vamos descurar do nosso corpo físico, vamos torná-los bonitos, sim, vamos cuidar das nossas coisas, mas buscando, como no Sermão da Montanha, em primeiro lugar o reino dos céus, e toda a sua glória e toda a sua justiça, porque o resto ser-nos-á acrescentado. Essa mensagem da vida em abundância, essa conversa que nós gostaríamos de ter com cada um de vocês na manhã de hoje. Eu já fui mais jovem do que eu já fui hoje. Já tive mais cabelo e já fui mais magro. Para vocês terem uma ideia, quando eu era mais jovem e mais magro, Raul, que sempre foi muito belo, aqueles olhos tais quais esmeraldas cravejadas numa pedra negra das mais lindas, olhava para mim e dizia assim: eu com essa beleza nesse corpo magro, eu seria Naomi Campbell. Vocês se lembram de Naomi Campbell? Uma modelo britânica, magérrima, lindíssima. Eu já fui magrinho. Morava numa cidade chamada Itaperuna. Conhecem? Conhecem, né? Se reclamam do calor em São Gonçalo, Itapiruna costuma ser bem, mas eu já vi fritarem um ovo no asfalto. Ninguém me contou, eu já vi. Mas também as primaveras em Itapiruna são bonitas, depende de cada um de nós. E quando eu contava meus 18 anos de idade, 17 para 18, eu rogava a Deus: Senhor, dá-me uma vida em abundância. Eu quero essa vida em abundância que está lá em João, capítulo 10, versículo 10. Imaginem o que era a vida em abundância para um jovem de 17 anos. Eu queria ter um carro.
Eu queria ter roupas transadas. E talvez hoje os jovens de hoje já não conheçam o que eram as roupas transadas há alguns anos atrás. Porque o que havia de mais legal era uma roupa da Company. Lembram-se da Company? Era a roupa que eu queria. Eu queria poder ir para a praia de Guarapari, que os meus amigos iam todo verão e eu ficava com uma inveja. Sabem aquela inveja branca? Espírita não tem inveja branca, inveja negra. Nós aprendemos a não ter inveja, porque isso é vida em abundância. Ao invés de ter inveja, a gente se esforça para conseguir, não é assim? Eu queria ter saúde. Mas Jesus tinha outros planos para mim, porque eu não tinha camisa da Company, eu não tinha carro, eu não ia para a praia e nem tinha saúde, porque na minha cabeça só vinha ideia de suicídio. E eram vozes imperativas que diziam na minha cabeça: acaba logo com isso, mata-te. E às vezes essas vozes são tão cruéis que elas nos prometem coisas tipo: acaba com isso e terás vida em abundância. Neguem, meus amigos. Vinculem-se a Jesus e aos bons espíritos. A nossa vida em abundância, dar conta da nossa vida atual, fazendo o nosso melhor. E para isso temos o Espiritismo. E para isso temos a mensagem de Jesus. A minha mãe não deu conta de mim. E graças a Deus ela me colocou para fora de casa. Porque se ela não me colocasse para fora de casa, eu não teria aprendido na escola do mundo. Eu fui morar com o meu pai, que não tinha nada, bebia todos os dias de noite. E eu orava: Jesus, me ajuda. Porque se você não me ajudar, eu não tenho opção. Imaginem, a gente quer fazer uma oração para Jesus igual se fosse uma reclamação no Procon. Porque a gente pede ajuda e bota Jesus contra a parede. Se você não me ajudar, eu vou me matar. Não é assim que a gente ora. Me ajuda, mestre. Eu não estou conseguindo, mas a sua misericórdia há de me ajudar. O meu pai também não deu conta. Me mandou morar em Bom Jesus do Itabapuana. Conhecem? Conhecem. A última cidadezinha. Quase não, na divisa com o Espírito Santo. Com uma tia já idosa, a tia Ana. E eu dormia num quarto, aliás, não dormia, porque eu cheguei a ficar 3 meses sem dormir, com aquelas vozes na minha cabeça. Mas a providência divina me atendeu de um jeito muito peculiar. Porque da cabeceira da cama que eu dormia tinha um livro. Que livro era esse, gente? O Livro dos Espíritos. Vamos repetir? O Livro dos Espíritos. Mas Deus me ajudou de uma forma tão especial, que o livro não tinha capa. E não tinha as primeiras folhas. Ah, Rafael, agora eu não estou entendendo. Porque se tivesse capa e eu visse o Livro dos Espíritos, eu não ia ler. Porque eu ia pensar assim: a minha mãe é católica. E se eu ler o Livro dos Espíritos, ela não vai gostar mais de mim. Porque eu sempre aprendi que isso é coisa... Eu não vou dizer de quem. Mas ela dizia. E quando a mãe diz, a gente toma cuidado. Mas como não tinha capa, eu comecei a ler. E me encantei. Me encantei com a proposta de Deus, que era amor, que era justiça, que era bondade, que era misericórdia. E eu conheci o Deus Senhor dos Exércitos, do Êxodo capítulo 20, o Deus que punia na 3ª e na 4ª geração, e eu ficava fazendo conta, a 1ª, a 2ª, a 3ª, a 4ª, aquilo para mim era uma libertação. E eu conheci o mundo dos espíritos, e eu conheci as esperanças e as consolações futuras.
E uma frase do Livro dos Espíritos me chamou muita atenção. Para o verdadeiro espírita, as coisas desse mundo não passam de males transitórios, se ele souber perseverar e seguir em frente, porque a nossa caminhada é uma jornada para Deus. E eu quero ser esse verdadeiro espírita. E passando por uma rua em Itapiruna, eu vi assim, Grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos. E uma outra voz, porque as vozes falavam na minha cabeça, disse assim, entra! E eu dava um pezinho para frente, um pezinho para trás. Lembram-se do personagem do Zorra Total? Pezinho para frente, pezinho para trás. Era o pezinho que ia, era o pezinho que voltava. O pezinho que ia, eu queria entrar. E o que voltava era minha mãe. Não, eu entrei para nunca mais sair. E encontrei jovens que não me julgavam porque eu era magro, porque eu tinha cabeça grande, porque eu era pobre, porque eu tinha dificuldades psíquicas e outras coisas mais. Eu encontrei a vida em abundância. Na mensagem espírita, como o Espiritismo nos traz a mensagem da vida em abundância. Eu sorri e me tornei uma pessoa de bem lá dentro. Tanto que até hoje as pessoas lá no Grupo Humberto de Campos dizem assim, Rafael, se não fosse o Espiritismo, nem casado você estaria. Porque foi aqui que você encontrou a Gabriele. Olha, gente, ela está aqui na frente. Vou contar um segredo para vocês. Ela está grávida. Então eu encontrei a Gabriele, encontrei a Clarinha, que vai nascer agora em outubro. E as pessoas enchem a boca para dizer isso. E enchem a boca para dizer que foi também na Casa Espírita que eu estudei para um concurso e passei para o Banco do Brasil, onde eu estou até hoje. Graças a Deus. Mas vocês acham que parou por ali? O banco me transferiu para Niterói. E os problemas estavam só começando, porque eu transferi para Niterói, virei gerente de banco e agora eu queria a vida em abundância. Agora eu vou ter a minha vida em abundância porque eu moro numa cidade com praia. Eu vou para a praia todo final de semana. Porque agora tem Cambuinhas, porque agora eu posso isso, posso aquilo. Agora eu tenho dinheiro. Era pouco, mas eu tinha. Eu podia ir no restaurante, porque menino pobre é assim. Quando é pequeno, não tem bife. Quando tem bife, tem que repartir com a irmã. E agora eu podia comer 1, 2, 3 bifes. E passava mal depois. Mas para mim aquilo era a vida em abundância. Mas Deus me mostrou que a proposta para mim era outra. Porque eu continuava com umas tormentas mentais. Parecia que algo não fechava na minha vida. E eu falava assim para minha mãe, para minha esposa, eu devo ter algum problema. Deve ter algum parafuso frouxo. Porque a gente pensa tudo quanto é tipo de coisa. Eu devo ser esquizofrênico. Não. Era um chamado para a vida em abundância. Porque eu comecei a cair dentro do banco. Não conseguia ficar em pé. E o banco, além de me dar vale transporte, começou a me dar vale ambulância. Porque de tanto eu cair, eles já se acostumavam a chamar o SAMU para me levar para o hospital. Quantas foram as vezes que esse anjo aqui na minha frente, chamado Gabriele, que um outro anjo chamado Raquel, que é minha irmã, me levaram para o hospital. E às vezes eu chegava no hospital e está chegando o cara lá do Banco do Brasil. Ele fica aqui meia hora. Eu acho que o mesmo surto que faz ele cair, faz ele melhorar. E eu já libero. Eu dou só um bocadinho de soro e ele já vai embora. E o que era aquilo, senão um chamado para a vida em abundância? Numa quarta-feira, quarta-feira, a voz veio na minha cabeça, hoje eu tenho um convite. Vamos a um lugar especial. E eu fui. Imaginem,
saí da praia de Caraí, rua Moreira César, esquina com Presidente Bacher, e fui parar na rua Passo da Pátria, número 38. Dá o quê, Alex? Dá 1 quilômetro, 2 quilômetros? Uns 2 quilômetros. E fui andando. E era uma andança que eu me sentia assim, Paulo no caminho de Damasco. Com as devidas proporções, tá, gente? Não tomem ao pé da letra. E eu ia andando. Andando, falei, opa, mas que lugarzinho que não chega. E a voz, continua. Cheguei quarta-feira, era mais ou menos 15 para as 8. Tinha uma palestra. Eu vi lá na parede assim, J. Raul Teixeira. E o danado do homem começou a falar sobre felicidade. Quando ele abriu a boca, sabe assim, paixão à primeira vista? Sabe quando a gente diz assim, o meu santo bateu com dele? Um reencontro. Porque às vezes a gente diz assim, olha, com esse o meu santo não bate. Olha, gente, não coloque a culpa no santo, a culpa é nossa. Porque se o santo é superior a gente, quem não está batendo é a gente. E a gente está botando a culpa no santo. O homem começou a falar, parecia que eu vi estrelas saindo da boca. E uma daquelas estrelas vinha direta ao meu coração. E eu entendi que a felicidade não era a camisa da Company. Eu podia até ter a camisa da Company. Que a felicidade não era o carro do ano. Não era o meu status de gerente do Banco do Brasil. Que a felicidade não era tão somente a saúde que eu buscava. Que a felicidade não era aquele amontoado de coisas, o aformoseamento da estrutura orgânica tão somente, mas era o direcionamento da minha alma para Jesus. E Raul, Camilo, Francisco de Paula Vitor, Alex, Maurício, Miller, Hamilton e a Cef, Jesus de Nazaré, vieram me mostrar o que era a vida em abundância. Era um reencontro com Jesus. Nós andamos pelo mundo à cata de muitas coisas. Muitos querem postos de destaque. Muitos fazem tudo para ter grandes autoridades no mundo. Outros tantos fazem para acumular dinheiro na Bolsa de Valores, nas contas bancárias, mas não conseguem encontrar a si próprios, não conseguem encontrar-se com Jesus de Nazaré. Essa vida, então, que Jesus nos falou em João, capítulo 10, versículo 10, é a vida do Espírito. É a vida de buscar a cada dia o autoaformoseamento. E eu descobri que a paz era um processo constante de buscar a mim mesmo. De buscar esse reencontro, essa religação com as coisas do alto. E venho caindo, levantando, caindo, levantando. E hoje, ainda caindo, conversando com cada um de vocês. O Espiritismo, então, disserra para cada um de nós 2 segredos. Vários segredos, mas 2 em especial. O primeiro deles, a imortalidade da alma. Vocês são espíritos. Nós somos espíritos. E nós um dia vamos desencarnar. Podemos ter as coisas, precisamos pagar nossas contas. Podemos cuidar do nosso corpo, porque ele alberga o nosso espírito. Mas temos desde já de pensar no nosso futuro, no aformoseamento do nosso espírito. Como e o que temos feito em prol do espírito que somos? Quais são os valores que estamos introjetando na nossa alma imortal? Certo dia, Haroldo Dutra Dias, numa de suas palestras, contou a história de um homem que foi socorrido na casa espírita que ele e seus confrades frequentam em Belo Horizonte.
era um homem muito rico. Era um homem que morava num dos bairros mais nobres de Belo Horizonte. Um grande edifício, muito dinheiro, muitos valores amoedados. Ele podia viajar pelo mundo inteiro, mas chegou à casa espírita dizendo: Haroldo, eu vou me matar. Eu não tenho motivos para viver. E Haroldo e os confrades espíritas não entendiam como um homem desse naipe, um homem que tem tudo, enquanto a grande porção das pessoas nada tem, quer se matar. Enquanto muitos não têm o que comer, o que falta a esse homem? E foram visitar a casa dele, um apartamento lindíssimo, uma cobertura, e ministraram nele o passe, e passaram para ele a proposta espírita, o estudo espírita. Gente, temos estudado? Temos refletido sobre o espiritismo na vida de cada um de nós? E convidaram a ele a frequentar a casa espírita, e ele foi se aclimatando, foi recebendo a bênção dos benfeitores espirituais e foi melhorando. Um dia, naquelas reuniões privativas, mediúnicas, um benfeitor chegou, e como nós costumamos perguntar muito aos benfeitores espirituais, somos curiosos, Haroldo perguntou: eu não entendo a problemática desse nosso irmão. Ele tem tudo, mas tem tantos problemas. E o benfeitor respondeu assim: meditemos. Haroldo, meu filho, esse companheiro, ele é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Olha qual é a nossa percepção da vida: dinheiro, status, pessoas que eu posso comandar. Olha qual é a percepção dos nossos benfeitores sobre a nossa vida. O que ele amealhou de tesouros que a traça não pode roer e o que o ladrão não pode roubar. Porque não nos enganemos, nós não levaremos nada conosco quando desencarnarmos. Tem pessoas que gostam de fazer gavetas nos caixões e dizem assim: olha, coloca na gaveta aquela joia de família, coloca na gaveta aquela apólice daquele título que eu possuo, e aquilo vai ser um peso, porque não nos adiantará nada. Francisco Cândido Xavier, o apóstolo da mediunidade, costumava dizer que o que vai ser o nosso grande tesouro não é o que fomos, nem o que possuímos, mas a quantidade de luz que amealharmos ao nosso redor, a quantidade de pessoas que ajudarmos. Daí a proposta do remanso fraterno na nossa cidade de Niterói. Porque não adianta só falar, a vida abundante é fazer, é colocar o amor em movimento. Daí a proposta do feirão pró remanso fraterno. E nós desde já agradecemos, porque aí encontramos a vida em abundância. Eu gostaria, para as nossas reflexões finais, porque esse relógio aqui, ele tem vida em abundância. É uma pilha Duracell em abundância. Contar uma história das Minas Gerais. Ô, Minas Gerais! E a gente já lembra do cafezinho, do pão de queijo, lembra de Goval, a cidade que me trouxe a minha amada. Lembra-se de Campanha, de Mariana, de Três Pontas. Lembra-se do dia 12 de abril de 1827, onde nasceu Francisco de Paula Vitor. Aliás, eu trouxe até um livro dele, para que nós possamos observar e depois ajudar o remanso fraterno comprando ali fora. Eita, propagandista! E se não quiser comprar esse, pode comprar outro, porque quando compramos um livro espírita,
estamos ajudando a causa do bem. Quando pegamos pela internet, aquilo pode ser uma adulteração. Aquele pode ser alguém que copiou e não deu os direitos autorais. Então, um livro espírita, ele nos enriquece e ele ajuda. Mas ele nasceu em Campanha, na fazenda de Dona Mariana de Santa Bárbara Ferreira, filho de Dona Lourença Justiniana de Jesus. Um menino negro, um menino pobre, um menino escravo. Cresceu, com dotes para ser um alfaiate, tornou-se um alfaiate. Mas desde moleque, sentiu-se inclinado para Jesus. Aos 21 anos de idade, na cidade de Campanha, quando o bispo de Mariana, Dom Antônio Ferreira Viçoso, foi ter naquela fazenda, ele falou: eu quero servir a Jesus. Mas todos nós servimos a Jesus. Eu quero servi-lo de perto. Eu quero estar com os meus semelhantes. Eu quero estar com aqueles que sofrem. Eu quero estar com todos os necessitados. E Dom Antônio e Dom Viçoso, vendo nele aquelas possibilidades, o levou para o seminário em Mariana, cidade próxima. E quando ele chegou no seminário, desculpe-me a descrição, mas é a descrição dada pelos seus biógrafos. Ele era beiçudo, nariz esparramado e um negro de cores bem fortes. Imaginem como as pessoas da época o tratavam e pensavam que ele seria. Os outros seminaristas, pessoas que a gente considera que teriam alta índole, pessoas que queriam servir Jesus. O que esse negro está fazendo aqui? Esse escravo deve ir para a cozinha ou deve ir para o cocheiro? Essa é a vida mortificada, meus irmãos. Essa não é a vida abundante. E diziam para ele assim: o macaco, escove as minhas botas. O beiçudo, traga-me um prato de comer. No seminário, o negão, faz a minha cama. E o próprio bispo dizia para os outros seminaristas assim: esse é um negro de alma branca, e eu nunca vi preconceito maior do que esse. Porque se tem a pérola mais bonita, é a pérola negra. E nós somos brasileiros, filhos de negros, filhos de escravos. Essa é a vida em abundância. A vida em abundância é a vida sem preconceitos. Nós somos espíritas, mas nós somos católicos, protestantes, budistas, nós somos cristãos. Nós não podemos julgar a quem quer que seja. Nós somos filhos de Deus. Mas vocês acham que ele objetava, que ele achava ruim? Eu estou com Jesus. E o que vem de fora, como Miller me ensinou, a caravana passa. Como é que é mesmo, Miller? Os cães ladram e a caravana passa. E a caravana dele tinha destino certo, Jesus. Os cães continuariam a latir. E ele persistiria no seu intento. Aos 24 anos já era padre. Dom Antônio Viçoso o leva para Três Pontas, onde ele fica mais de 50 anos servindo a Jesus. E em Três Pontas ele resolve fundar um colégio, o Colégio da Sagrada Família, um dos mais notáveis no sul de Minas, porque ele pensava: vida em abundância não é só fazer missas, pregar, mas é educar as crianças, educar a comunidade, para que eles também entendam a proposta de Jesus. Um excelente, um nobre educador, deu aulas por mais de 30 anos e permaneceu como pároco por mais de 50. Na sua casinha, perto da igreja, corações trespontanos necessitados, doentes, leprosos, iam ter com ele. E ele dava tudo. Dava o seu dinheiro,
dava o seu tempo, dava todos os seus recursos e ensinava a todos das esperanças e das consolações, da vida em abundância que os aguardava. Uma personalidade ímpar, uma personalidade que lutou pelo fim da escravatura no Brasil. Tanto que, quando Dom Pedro II resolve dar início ao processo que culminaria com a princesa Isabel, em 13 de maio de 1888, assinando o fim da escravatura no Brasil, um pouco antes, se formam as juntas nas cidades para ir par e passo, dando liberdade aos escravos. Tanto que os escravos compravam a sua alforria. Conhecem a expressão? Vou ganhar a minha alforria. É porque alguns nobres, algumas instituições benemerentes ou os próprios escravos compravam a sua alforria antes de serem definitivamente alforriados. E um cidadão nobre em Três Pontas, o senhor Custódio Vieira, ficou responsável por uma daquelas juntas. E 2 escravos saíram de fazendas de senhores rígidos, de senhores maus, e foram trabalhar com ele, para ir dando seguimento àquele movimento abolicionista. Mas os senhores de escravos, os senhores da fazenda, negrinhos, fujões, foram trabalhar na junta, junto com o advogado. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar fogo naquela junta e dar uma surra em todos eles, nos negros e no advogado. Um dos outros negros que continuava trabalhando ficou sabendo daquele plano porque escutou atrás da porta e foi contar isso para Padre Vitor, como ele era conhecido. E Padre Vitor, na hora aprazada, que eles chegaram com o querosene para colocar fogo na junta e para dar uma surra, quem sabe até matar a todos eles, ele se postou à frente da junta e disse assim: o que vocês vieram fazer aqui? Nós viemos dar conta dos nossos negros que trabalham para a gente e atear fogo nessa casa que atenta contra a propriedade alheia. E ele, só passando por cima do meu cadáver, aqui ninguém entra, em nome de Jesus. Que fibra, que audácia, a personalidade de alguém que sabia que a vida não era física, mas a vida espiritual. E a sua autoridade moral impediu não só aquela casa de ser queimada, mas que houvesse uma chacina naquele dia em Três Pontas. Foi uma das personalidades mais amadas, mais notáveis da cidade de Três Pontas. Faleceu já no ano de 1905, doente em 23 de setembro. No seu enterro, mais de 3.000 pessoas. Recentemente, agora em 2015, o Vaticano o beatificou, mas para nós não importa a beatificação pelas mãos do Papa Francisco. O que importa é o seu exemplo de vida em abundância, porque mesmo desencarnado, ele continuou. E ele veio pela mediunidade augusta de José Raul Teixeira e nos legou 2 livros, Vida e Mensagem, e Quem é o Cristo, que se encontra aqui na minha mão. E porventura, quem sabe, se encontre conosco aqui na manhã de hoje, e numa dessas mensagens constante desse livro aqui, que eu peço permissão para ler uma frase, a mensagem é a de número 22, chamado A Vida Verdadeira. Ele nos deixa a seguinte frase, para nós fecharmos as nossas reflexões: a vida que Jesus veio trazer não é aquela que faz vicejar corpos esbeltos, mas aquela que faz brilhar almas formosas. E Francisco de Paula Vitor responde a pergunta de Simão Pedro, feita a Jesus: Simão, Simão, vocês ainda não me compreendem, mas um dia vão me compreender.
e Francisco de Paula Vitor, capitaneando o pensamento de Jesus, responde a Simão Pedro, responde a cada um de nós. A vida que Jesus veio trazer não é aquela que faz vicejar corpos esbeltos, mas aquela que faz brilhar almas formosas. Essa é a vida em abundância. Transformar nossas vidas em propósitos para o Cristo. Transformar nossas vidas, nossos espíritos, em almas formosas. Eu deixo uma mensagem que eu tomo para mim todos os dias. Esses, meus amigos, são dias difíceis. São dias que ligamos a televisão e ouvimos falar de Lava Jato. Ouvimos falar de violência, ouvimos falar de tantos e tantos problemas, mas encontramos em Jesus a mensagem da vida em abundância. E encontramos no Espiritismo uma ponte que nos leva a Jesus. Tenhamos a coragem de seguir em frente. Tenhamos aquela certeza de permanecer no Espiritismo, de estudar o Espiritismo, de continuar nas nossas lides espíritas e de sermos o melhor que pudermos ser. Terminamos com uma oração pela psicografia de Chico Xavier, de José Silvério Horta, que eu vi Raul fazendo muitas vezes, e que agora, em homenagem a vocês, em homenagem ao Seja, e como um preito de gratidão a Raul, eu levanto a voz para dizer: louvado seja, Senhor Jesus, na glória imortal do lar celeste, pelos bens que Tu nos destes no Evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada que o Teu olhar nos consente, de espíritos reverentes nós rogamos pelo Teu amor. Pobres cegos, que desde milênios estamos fugindo à luz que nos elevas. Hoje, Senhor, a nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos e, se possível, vem. Vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar nossa vida, nossa lida, na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Senhor, Tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a Tua doutrina santa, este imbatível espiritismo, vibre pura e cresça dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos, nesta caminhada incessante, a cada dia, a todo instante, possamos ouvir Tua voz. Ampara nossa esperança, socorre nossa pobreza e liberta nossa alma ainda presa de tanto erro nessa multissecular imperfeição. Mestre excelente, estro de toda verdade, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção, na intimidade singela, tão quanto sincera, do próprio coração. Muito obrigado, Senhor da vida, muita paz e votos de vida abundante para cada um de vocês, meus irmãos. Que assim seja.